Graça e paz, amados e muito queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, você que nos ouve através das redes sociais, através dessa mensagem. Mais um domingo, não é? Mais um domingo em que infelizmente não temos a oportunidade de nos reunir, mas ainda assim creio que pela graça e misericórdia de Deus, conseguimos através da tecnologia, cultuarmos juntos ao nome do nosso Senhor Jesus e também celebrarmos como seu povo. Queridos, domingo, já chegamos, já estamos aí no dia 19 de abril, não é verdade? Dia 20 de abril, e estamos orando e pedindo ao Senhor, sobre toda essa situação que estamos vivendo como povo, como nação, até a nível global, não é verdade? Ainda antes de iniciarmos essa live, estávamos orando e pedindo ao Senhor que nos dê novamente a oportunidade para nos reunir como igreja e engrandecer, exaltar o seu nome santo. Mas, tendo em vista que o que nos resta é a internet, são os cultos através das redes sociais, eu quero convidar você para junto comigo ligarmos a nossa fé, buscarmos ao Senhor, adorarmos Ele nesse momento, tá bom? Eu quero trazer uma palavra de Deus no seu coração e eu espero que essa palavra seja uma ferramenta, um instrumento de Deus para tocar em você, para gerar esperança, fé, paz, ousadia no seu coração. O texto que eu quero meditar nessa noite com você está lá em 2 de Reis, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Eu quero ler com você. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Eliseu ouviu a palavra do Senhor. Então Eliseu disse: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, no portão de Samaria. Versículo 2. Então um senhor em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: Por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos que queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. E se continuarmos aqui sentados, também morreremos. Ora, por isso vamos e debatemos com o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos. E se eles nos matarem, também somente morreremos. Amém? O tema da mensagem de hoje: uma fé sobrenatural. Eu creio que existem dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. E eu vou tentar te explicar um pouquinho sobre isso. Talvez você diga assim: não, pastor, fé sempre é sobrenatural. Mas tem aquela fé sobrenatural dentro de uma razoabilidade que a gente chama. Aquela fé sobrenatural, aquela fé que você consegue, através da consciência da mente humana, contemplar. Através da sua imaginação, você consegue visualizar. Vou dar um exemplo. Uma mulher que é estéril. E essa mulher estéril vai na igreja, ora e pede para Deus que ela quer um filho. E aí ela é casada, No caso, filho, sentido genérico, uma criança. E ela é casada e ela tem relacionamento com seu esposo e ela está orando e pedindo um filho. Certo? É uma fé, ela sabe que ela é estéril. Mas ela está fazendo a parte dela para ter o filho, entendeu? Essa seria uma fé mais pautada na questão natural. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele, certo?
Vamos imaginar uma outra situação. Um lavrador. Um lavrador, ele tem fé, mas a fé dele é assim, ele vai lá, planta, né, prepara a terra antes, bem preparada, ele planta, ele espera que dê a chuva, ele cuida, ele, né, guarda ali, limpa a plantação, não deixa, né, as pragas tomarem conta, e no final ele colhe, né? Tem que ter fé para isso? Claro, tem que ter fé, mas é uma fé dentro da razão. Eu faço a minha parte, Deus faz a outra parte. Agora, e se a gente inverter isso? Eu dei o exemplo da mulher estéril, que está orando, pedindo a Deus, tem o seu esposo, tem o seu relacionamento. Mas e o contrário? Uma fé onde Deus diz assim, você tem um filho, esse seu filho é o seu herdeiro, e eu quero que você sacrifique ele para mim. Foi o que Deus pediu para Abraão. É fora do natural. E aí, para você fazer uma coisa dessa, não dá para você fazer baseado naquilo que você confia, no sentido de que você pode fazer. Se Abraão tivesse feito, cumprido cabalmente o que Deus falou para ele, ele mesmo não poderia dar outro filho para ele. Entende isso? É diferente. Ele tinha que depender totalmente de Deus. Ou imagina alguém que não planta, que não rega, que não cuida, que não colhe, e ficar esperando o celeiro estar cheio. Será que é possível isso? Isaías 55:1 fala: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E o que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu quero falar hoje sobre uma fé que você não pode fazer nada para justificar que aquilo aconteça. Aquela fé que é totalmente dependente do Senhor. Que tipo de fé você tem, será? Você tem a fé natural? Ou você tem a fé sobrenatural? Eu acho que nós oscilamos. Às vezes temos um pouco mais de uma, um pouco menos. Às vezes não temos nenhuma. Às vezes estamos bem nas duas. Mas eu queria pensar com você nesse exato momento que nós estamos vivendo, em que nós estamos impedidos, muitos, de trabalhar. Até aqueles que não estão impedidos de trabalhar, mas não conseguem porque ninguém sai de casa, o comércio está parado, a crise financeira já está instalada, o medo de ficar doente é real. É muito fácil aquela fé que você vem no culto de domingo, você ora, você clama a Deus, e aí segunda-feira cedo você levanta e vai trabalhar, não é verdade? Mas e agora que não dá para fazer isso? Não dá para você fazer aquilo que você pode? A sua fé consegue superar isso? É sobre isso que eu quero falar com você. Uma fé baseada totalmente no que Deus pode fazer. E esse texto que nós escolhemos para essa reflexão, ele é muito interessante, porque ele faz essa ponte. Mas antes de entrar na mensagem, eu queria pensar com você que a Bíblia, ela mostra momentos em que o povo não poderia fazer nada. Por exemplo, quando eles estão no deserto não se planta, no deserto não se colhe, no deserto não tem água, no deserto não tem abrigo. Como é que esse povo conseguiria sobreviver no deserto se não fosse na dependência do Senhor? Era impossível. Êxodo 16:4, quando Deus manda o maná pela primeira vez, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Eles não tinham como plantar, como colher, eles estão no deserto. Ou eles dependem de Deus, ou eles não têm como se manter. Então, essa experiência de depender de Deus não é algo novo, queridos. Na verdade,
quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais fica claro que nós não estamos no controle de coisa alguma. Deuteronômio 29, verso 5 fala assim: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Deus está dizendo, olha, durante os 40 anos que esse povo estava no deserto, até a sandália do pé eu cuidei. É uma provisão sobrenatural. Números 11, 21 é um texto muito interessante, porque o povo começou a reclamar que queria comer carne. Eles estavam já enjoados do tal do maná, porque o maná era enjoativo, era como que um bolo de mel, e eles ficaram lembrando dos peixes, dos pepinos, das cebolas lá do Egito, das carnes. E Deus disse assim, olha, então tá bom, eu vou dar carne para vocês comer, mas não para comer um dia nem 5 dias, para comer 30 dias. Vocês vão comer carne até enjoar. É interessante porque Moisés fala assim, lá em Números 11, 21. E disse Moisés, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos fazer uma continha de 3. Um homem, a esposa e mais um filho. 3. 6 vezes 3, 18. 1.800.000, só para a gente imaginar aqui uma conta mais próxima da realidade. Moisés diz assim, 600 mil homens de pé, é este povo, no meio do qual eu estou, e tu tens dito, dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Moisés está dizendo assim, Deus, da onde vai surgir tanta carne? É loucura, Deus. E se você leu Números 11, você vai ver que Deus providenciou a carne. Está entendendo? Tem um texto muito lindo de Mateus capítulo 6, verso 30 até o verso 33, para você não dizer assim, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus está no meio de uma multidão de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos fazer a continha dos 3, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas no meio do deserto. Jesus fala assim, dá-lhes de comer. E os discípulos falam, olha, nós temos aqui alguns pães e peixes. E Jesus manda todo mundo sentar, multiplica pães, multiplica peixes, todos comem. Provisão sobrenatural. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre essa verdade que nós precisamos meditar. E o texto que nós escolhemos, de 2 Reis, capítulo 7, é um desses textos onde as pessoas estavam numa situação insustentável, uma situação impossível de ser resolvida aos olhos humanos. Quando nós estudamos o livro de 2 Reis, nós sabemos que já havia tido o momento da divisão das tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte, a partir de então, são chamadas de o povo de Israel, a tribo do sul, o povo de Judá. E as tribos do norte estão sitiadas, a cidade está cercada por um exército sírio. Ben-Hadad resolveu destruir Samaria, que era a capital do reino do norte. E ele está lá com o seu exército, há muitos meses acampados, e não há mais o que se comer dentro dos muros de Samaria. A fome era tão grande, lá em 2 Reis 6, 25, vai falar assim, ó. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Irmãos, um jumento não vale uma peça de prata. Agora imagina, só uma cabeça de jumento, e era para isso que você está pensando, era para comer. Para comer uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pombas por 5 peças de prata. Imagina isso. A fome era terrível. A situação era
insustentável. Está todo mundo lá pensando, e agora? Acabou, acabou, acabou. No meio dessa crise, no meio dessa situação, diante dessa fome, dessa miséria, porque se eles abrem os portões para ir buscar alimento, o exército entra e mata todo mundo. O exército sírio era um dos mais terríveis. Uma das coisas que eles faziam era abrir a barriga das mulheres, tirarem as mulheres que estavam gestantes, tirarem as crianças e colocar um gato no lugar, pegar crianças no colo das mães, pegar a criança, bater na parede, matar e dar para a mãe. Eles faziam empalamento, eles faziam todo que é tipo de tortura e destruição. Então eles estão, ou morre de fome ou morre dizimado pelo exército sírio. E aí me aparece Eliseu com uma profecia louca, doida, descabida, um negócio que não dá para acreditar. Como assim? Nós estamos morrendo de fome, Eliseu. E Eliseu faz uma profecia. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, não era que 6 meses, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata, ou seja, mais barato do que na época da colheita. Impossível. Humanamente falando, impossível. Mas desde quando Deus está limitado às coisas possíveis? Desde quando Deus precisa de situações favoráveis para agir? Na verdade, como o nosso bom Senhor Jesus sempre ressalta, é justamente nessas horas que a glória de Deus se manifesta, que o poder de Deus se materializa, que Deus faz coisas que o homem não consegue entender, muito menos explicar. E é por isso que eu queria que você, nessa noite, unisse a sua fé junto com a minha e pensasse nessa verdade. Ora, Deus pode nos surpreender diante desse quadro. Deus pode mudar essa situação desse coronavírus de hoje para amanhã, ainda amanhã. Deus pode ou não pode? Ou será que tem algo que é difícil para Deus? Ou será que o que está escrito nesse livro aqui é só no passado? Querido, mantenha a sua fé elevada. Mantenha a sua confiança em Deus acesa. Mantenha os seus olhos fixos em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E agora? Vamos continuar aqui? A palavra do Senhor diz que um dos oficiais, podia ser um conselheiro, um general, alguém muito próximo do rei, disse para ele o seguinte: o oficial em cujo braço o rei estava apoiado disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aí vem aquela questão da fé natural e a fé sobrenatural. Talvez se Eliseu dissesse assim: olha, assim diz o Senhor, amanhã o exército assírio vai declarar paz, e a gente vai poder sair para comer casca de pau aí no meio da floresta. Podia ser que ele acreditasse. Talvez se Eliseu profetizasse assim: olha, Deus vai fazer algo sobrenatural e daqui 6 meses nós vamos sair dessa crise. Podia ser que o oficial do rei acreditasse. Mas quando Eliseu fala que eles não iriam fazer nada, Deus iria fazer alguma coisa e toda aquela situação seria mudada. Quando Eliseu fala isso, aquele homem faz a sua perspectiva racional. Deixe-me pensar no que esse homem está dizendo. Esse homem está dizendo que o maior exército dos nossos dias,
que está acampado há meses aqui, eles vão deixar entrar comida aqui. A comida vai ser para todo mundo, e eram milhares de pessoas que estavam com fome. Aquele homem não conseguiu crer no que Deus iria fazer. E talvez você está desse jeito. Você está tanto olhando para o problema, para a dificuldade. Ah, porque a mídia, porque... Deixa eu te dar um conselho. Lê mais, ora mais e pare de ficar assistindo tanta coisa no YouTube, e Facebook, WhatsApp, Instagram. Se concentre mais no que você pode fazer e dê menos importância no que o povo está falando. É claro que é importante você ter informações, mas informações demais não te ajuda. E para de enfatizar o problema e começa a enfatizar a sua fé. Começa a buscar mais em Deus, crer mais em Deus. Porque senão vai acontecer com você igual aconteceu com o homem, com o conselheiro, com o oficial do rei. O que aconteceu com ele? Ele não pôde desfrutar. O final do versículo 2 do capítulo 7 de 2 Reis fala assim: mas Eliseu advertiu: você o verá com seus olhos, mas não comerá coisa alguma. Você já imaginou que coisa horrorosa, terrível? Depois de meses de fome, quando finalmente a bênção ia chegar, aquele homem não ia poder desfrutar. Por quê? Porque ele duvidou. Quem duvida não alcança a vitória. Quem duvida não recebe a bênção. Jesus disse para Tomé: Tomé, você consegue crer porque você vê? Bem-aventurado, felizes, quem crê sem precisar ver. Tiago, no capítulo 1, fala assim: olha, aquele que pede a Deus, peça com fé, crendo que vai receber, porque senão não vai receber nada. E esse homem não acreditou. Esse homem duvidou. Agora, é interessante a forma com que Deus age. Porque o texto diz, eu não li essa parte, porque senão ia ficar muito longo o texto, mas se você ler lá no versículo 3 até o versículo 5 do capítulo 7 de 2 Reis, você vai ver que Deus usa 4 homens leprosos para anunciarem as boas novas. É interessante como é que Deus faz essas coisas. Porque Deus usa quem Ele quer. Sabe, e o meu desejo é que eu seja esse leproso para você nessa noite. Porque aqueles 4 leprosos, eles estavam lá sentados, por lado de fora de Samaria, porque os leprosos não podiam entrar na cidade. Quando tinha comida, eles eram alimentados. Mas se não tinha comida nem para quem estava dentro da cidade, imagina para os leprosos fora da cidade, não tinha comida para eles. E os 4 estão lá morrendo de fome, e um olhou para o outro e falou: quer saber de uma coisa? Nós estamos morrendo de fome aqui. Vamos procurar comida lá no acampamento sírio, Se eles nos matar, mataram. Se eles não matar, nós vamos morrer de fome. Sabe o que eles estão dizendo? Não tem nada a perder. Se você tem fé em Jesus, você não tem nada a perder. Você nunca vai perder por crer em Deus, por confiar em Jesus, por estabelecer sua dependência do Senhor. Deus não vai deixar você ficar no prejuízo se você crer. Mas se você duvidar, você já está, não é que você vai ficar. Se você duvida, você já está em prejuízo. E aí esses caras, então vamos lá, E sabe o que acontece? Deus havia mandado um espírito de confusão dentro do acampamento sírio. E eles começaram a brigar entre eles e se matar entre eles e fugirem. E o fato é que eles correram e deixaram todo o acampamento armado lá. E sabe o que tinha lá? Muita comida. Cavalo, camelo, vaca, tinha tudo. Estava tudo lá. Você está entendendo o que aconteceu? Como é que Deus age? Deus age muitas vezes do jeito normal. Beleza, o problema não é esse. Você pegar e orar e dizer: Deus, vou acordar amanhã cedo, vou trabalhar, o Senhor vai me abençoar.
é isso aí, faça a sua parte. Mas e quando eu não posso fazer a minha parte? E quando a situação vai muito além da minha capacidade? Alguém escolheu ficar nessa situação de quarentena? Você escolheu? Eu não escolhi. Eu tinha planos, eu tinha sonhos, eu tinha uma agenda, eu estava cheio de projetos, mas de repente veio algo muito maior do que o que eu podia fazer. De repente eu me coloquei numa situação, eu fui colocado, na verdade, numa situação em que a única coisa que eu posso fazer é crer. E crer, querido, é realmente confiar quando você não pode fazer nada. Ah, mas a empresa que eu estou trabalhando vai quebrar, mas Deus não vai deixar você desamparado. Ah, mas há uma crise vindo mundial, aonde vai haver fome, haver miséria. Ei, creia que Deus está no controle, porque senão você não vai receber a sua bênção. Eu não sei se você já assistiu um filme na Netflix, que fala Nada a Perder, é do Bispo Macedo, Edir Macedo. Eu confesso que eu tinha muito preconceito em relação ao nome do Bispo Edir Macedo, mas aconteceu algo muito interessante, porque eu assisti esse filme e foi muito lindo, eu gostei muito. Se você não assistiu, vale a pena. E uma das frases que ele fala, que eu comecei a pensar assim, esse cara está certo, ele fala assim: ou Deus é Deus, ou ele não é Deus, ou é tudo, ou é nada. Ou você confia, ou você é um incrédulo. Ou você depende de Deus, ou você faz tudo do seu jeito. Parece ser algo meio que louco, né? Mas se eu não estiver enganado, lá em Coríntios, Paulo fala que a fé em Cristo é loucura. Nós acabamos de comemorar o domingo de Páscoa de um Jesus que morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia, meu queridão. Que fé que é essa que você só consegue crer no que você pode fazer? Isso não é fé. A sua fé agora tem que estar mais ainda. Comece a sonhar alto, porque há um Deus capaz de fazer coisas por você, aonde você não pode, aonde você não consegue, aonde você não chega. Quando há uma circunstância maior do que a sua crise, há um Deus maior que a sua dificuldade. Consegue entender isso? Vou falar de novo, eu quero ser um leproso para você nessa noite. Um cara que não tem nada a perder. Eu não tenho medo de perder minha reputação, quem cuida da minha reputação é Deus. Eu não tenho medo de confiar nesse livro não, eu confio nele de verdade. Eu não tenho medo de falar para você, não importa qual a dificuldade, qual é a luta, não importa qual é o tamanho do tsunami que está se levantando, financeiro, de crise social, Deus é Deus no meio da crise, da dificuldade. É por isso que Ele nos chamou para viver por fé. E o justo, aquele que crê, aquele que confia, viverá pela fé. Ah, Senhor, nos ajuda a colocar isso em prática, porque senão eu e você vivemos uma mentira, porque senão a sua fé não tem valor algum, porque senão diante dessa crise você vai sucumbir e pensar que acabou, e não acabou. Faça como aquele leproso: eu não tenho nada a perder. Levante de madrugada, dobre o seu joelho e ore, e clame e fala: Senhor, eu sou dependente de Ti. Talvez toda essa crise é justamente para Deus dar um chacoalhão na gente e dizer: ei, acordem, vocês nunca tiveram no controle, nunca foi porque vocês conseguiriam resolver os problemas, quem faz sou eu. Eu espero que essa noite seja uma noite da sua fé sair do natural e ir para o sobrenatural. Quem duvida, fica para trás. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta. E ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Quem duvida, fica para trás. Essa crise vai promover muitos cristãos, muita gente que estava assim meio que, sabe, aquela fé meio xoxa, mais ou menos, aquele crente morno. Tem muito crente morno que diante dessa crise pulou e falou: epa, bora para cima, ei,
Vamos embora, vamos orar, vamos buscar. E eu creio que essa é a vontade de Deus mesmo. Mas tem muito crente que diante dessa crise não consegue ver nada mais do que um túnel escuro de morte, destruição, de perca. Em qual dessas duas situações você se enquadra? Você é aquele que tem muita fé para crer no que você pode fazer? Ou você tem fé para crer que naquilo que você não pode fazer há um Deus que faz coisas que ninguém imagina, que ninguém espera? Imagina aquele povo morrendo de fome. Aquele povo estava faminto há meses. E de repente alguém chega e diz: acabou a fome. Tem alimento agora para a gente comer até dar tempo de plantar e colher de novo. Acabou a miséria. Acabou o sofrimento. Acabou a angústia. Você consegue crer nisso? Eu tenho pensado muito naquelas palavras do bispo Edir Macedo. Ou Deus é Deus ou ele não é nada. Ou Deus é Deus na minha vida, ou eu não confio nele. Você é dizimista? A gente entrega dízimo não é para sustentar a igreja não, tá? A gente entrega dízimo justamente para confiar na provisão do Senhor. Eu sou dizimista tem 20 anos, eu nunca fiquei sem ter o recurso para sustentar minha família. Pode vir Covid-19, pode vir crise, pode vir o que for. Deus é fiel para cumprir a palavra dele sobre a minha. Enquanto eu estiver confiando nele, ele é fiel. Você está orando e está buscando o favor de Deus pela sua família? Então descansa. Ah, pastor, tem uma situação difícil, vamos dobrar nosso joelho, vamos orar e vamos confiar. E você vai ver ele agir. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu acho que vai ser muito triste quando a gente perceber que muitos cristãos que diante dessa crise retrocederam na fé, desanimaram, perderam o foco, ficaram para trás. Eu espero que você não esteja entre esses, mas você só vai conseguir suportar se a sua fé sair do natural. Confiar em Deus quando a gente está podendo fazer é uma coisa. Confiar em Deus quando a gente não pode fazer nada é outra coisa. Eu quero desafiar você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite para agradecer, porque o Senhor entregou o teu filho para morrer naquela cruz, porque o Senhor tem uma aliança conosco, e porque nós confiamos no Senhor de uma forma tão verdadeira e real, que sabemos que mesmo diante da crise, o Senhor nos sustenta. Mesmo diante da adversidade, nós podemos confiar na tua palavra. Mesmo que a gente não possa fazer nada, o Senhor pode fazer tudo. E por isso nós queremos te agradecer. Entregar essa semana nas tuas mãos. Ilumina a mente e o coração dos nossos governantes, daqueles que estão responsáveis por tomar decisões, para que tudo que eles façam seja para amenizar, para abençoar o teu povo, Pai. Quebra o jugo do diabo, Senhor. Que nesse momento o avivamento do Senhor possa varrer o nosso país e todas as nações. Que diante da crise do Covid-19, todos conheçam João 3,16. O melhor remédio para a Covid-19 é João 3,16. Deus nos amou e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós tomamos essa vacina todos os dias. E como aqueles leprosos, não temos nada a perder. O viver para mim é Cristo e o morrer é estar no céu com o Senhor é lucro. E as outras coisas o Senhor está no controle. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus te dê uma fé sobrenatural. Deus te dê confiança. Se você achar válido, compartilhe essa mensagem.
curte, compartilha. Eu creio que Deus pode usar esse pequeno pregador para abençoar pessoas que estão muitas vezes fracas na sua fé. Como igreja, irmãos, nós estamos orando e trabalhando. Temos distribuído sacolões, temos abençoado muitas famílias e eu quero desafiar você. Nós vamos começar a fazer marmitas para distribuir a partir de maio. Nós vamos distribuir marmitas nos bairros carentes. Acreditamos que assim vamos ajudar famílias que estão passando por necessidades. Se você quer ser um parceiro, se você quer ser um colaborador, se você está precisando ser alcançado por esse projeto, nos procure. Estaremos trabalhando nessa direção. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Eu estou com fé, irmãos, que em breve nós vamos voltar a ter cultos juntos aqui. Eu creio nisso, para a honra, para a glória, para o louvor, para o engrandecimento do nome do nosso Senhor Jesus. Deus nos abençoe. A família IBC se une em fé para continuar firme, pregando e anunciando a Jesus Cristo. Lembrando que toda terça-feira, das 14h até as 17h, eu estou aqui na igreja para aconselhamento pastoral. Nos domingos, das 8h30 às 11h, das 16h às 19h30, nós estamos aqui na igreja para receber os irmãos. Se você quiser trazer o seu sacolão para doar, se você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta para entregar, nós estaremos aqui. E ainda, se você estiver precisando de aconselhamento pastoral, para o seu casamento, sua vida financeira, algum problema de enfermidade, estamos fazendo atendimento online, né? Se for necessário, podemos marcar aqui uma visita aqui no gabinete para conversarmos, tá bom? Eu não quero que você se sinta desamparado. Deus não desampara os seus e a igreja não desampara, porque somos uma família em Cristo. Se você vier aqui na igreja, venha com máscara. Nós temos álcool aqui para fazer higienização. Venha preparado, tá bom? Deus abençoe. Vamos para mais uma semana. Que a graça salvadora de Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam repousar sobre mim e você, sobre toda a nossa família, sobre todo Israel de Deus, sobre a face da terra, agora e para todo sempre. E você que crê diz amém. Deus abençoe.